Estamos de volta com o programa Sul de Minas em Foco, hoje aqui com o Dr. Rafael Santos. Dr. Rafael Santos é médico oncologista, é cirurgião oncologista e estava aí hoje narrando a sua experiência com um tema nosso abordado, que é medicina em tempos de pandemia. Essa medicina em tempos de pandemia, a gente dialogando aí, conversando aí num bate-papo bem informal, mas também levando essa utilidade pública aos telespectadores, da importância de se cuidar, de se evitar a contaminação da Covid-19. Então, nesse bloco aqui, no bloco anterior, o Dr. Rafael explicou que a esposa dele, a doutora Michele, contraiu a doença, ele também acabou se solidarizando aí, ficando isolado, ele também descobriu que teve os sintomas da doença, então essa é a importância de todos conscientizarem e evitar aí aglomerações. A gente viu aí nesse último feriado de 7 de setembro, muita gente achou que o vírus foi embora, né, doutor Rafael? E não é bem assim, né? O vírus não vai embora com calor, acho que ficou no sol, sumiu, não é bem assim, né? Continua vivo e atuante no meio da população, né? Exatamente, a gente tem o vírus circulando e não é porque a gente tem, às vezes, o número do país decrescendo, o número de casos decrescendo, graças a Deus o número de mortes diminuindo, que a gente pode desrespeitar o vírus. A gente tem que ter muito respeito por ele. As políticas públicas, elas têm feito o possível para tentar organizar que, vamos voltar determinado setor, voltou o setor de restaurante, não quer dizer que eu não deva ir ao restaurante, mas o restaurante tem que cumprir certas normas e os clientes também têm que cumprir certas normas. Se na praia, por exemplo, a gente viu agora nesse feriado de 7 de setembro, aquele exagero, né, Lucas, na minha opinião, se a praia fala assim, você pode vir à praia para tomar sol, com uma distância de 1,5 metro da outra pessoa. Se a gente cumprisse isso, a chance da disseminação seria menor. O problema é quando a gente não cumpre o que é determinado. Por isso vira aquela muvuca que a gente viu aí nesses últimos dias, né? Eu gosto da palavra desrespeito, Lucas. Eu acho que é um desrespeito para o vírus e um desrespeito para a sociedade. Ninguém precisa não ter seu lazer, não ter seu momento de descanso, mas mesmo esse lazer e esse momento de descanso, seria muito interessante que ele fosse feito da maneira mais consciente possível e mais respeitosa possível. Eu quero ir à praia, aquela praia está liberada para corrida, por exemplo. Vou lá, faço minha corrida sozinho, mantendo o distanciamento, legal. Você pode ter a sua atividade física, o seu bel prazer, mas não extrapolar isso, né? Então, nos dias atuais, doutor Rafael, a dica que você deixa para os nossos amigos que estão acompanhando a programação é que o distanciamento é um fato, a máscara é um fato e a higienização é um fato. As pessoas não podem esquecer esses 3 itens que é fator primordial para evitar a Covid, né? Eu acho que você falou tudo o que é o mais importante, Lucas. A gente fazer a utilização da máscara em locais públicos, manter sempre uma higienização das mãos em dia, e quando eu falo em dia, em todo momento, e manter um distanciamento social. A gente não fala mais de isolamento, de todos dentro de casa, porque isso é inviável psicológica, economicamente, socialmente. Mas a gente fala de um distanciamento, de um respeito. Eu vou ao supermercado, eu vou ficar 1,5 metro na fila do cliente anterior e do seguinte, eu vou ao restaurante, eu vou seguir as normas da vigilância sanitária. Então, eu acho que esse distanciamento é importante, junto com os cuidados pessoais. Agora, doutor, voltando um pouco ao tema da medicina, você que é um cirurgião oncológico, e a gente percebe que nesse período aí, nesses últimos 6 meses que estamos vivendo essa pandemia, muita gente acabou se esquecendo de doenças graves, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, quem tem problema cardiopata, quem tem problema de câncer, e o câncer a gente sabe que é uma doença que não pode esperar, né? Você, na sua experiência, tem registrado pessoas que, por medo da Covid, acabam se complicando com outro tipo de comorbidade? Exatamente, Lucas. O pavor que essa doença criou na população fez com que eles tivessem mais medo dela do que de outras doenças. Não, a gente tem que ter respeito por todas. Aquele paciente portador de câncer, ele precisa fazer o tratamento dele, ele precisa ou fazer a cirurgia, ou fazer a quimioterapia, ou fazer a radioterapia.
a gente vai fazer isso com a maior segurança do mundo. Ele não pode deixar esse tratamento pelo pavor do coronavírus, da Covid-19, de hipótese alguma. Aquele paciente hipertenso que faz controle com seu cardiologista e precisa avaliar se as medicações estão sendo eficazes ou não, ele não pode deixar de tratar o coração, porque senão daqui 2, 3, 5 meses, aquela doença que era de fácil tratamento se torna uma doença de um tratamento muito complexo. Então a gente tem que ter respeito pela doença, mas não pode ter pavor dela, tem que continuar a vida a se movimentando com o respeito devido à doença. Quer dizer, a pessoa também não pode ter medo de ir no hospital, porque as pessoas acham que indo para o hospital já vai contrair a doença, né? E não é bem assim, tem que seguir as regras de distanciamento, de higienização, para evitar esse contato, né? Porque a gente percebe o hospital, as igrejas que reabriram, o comércio que está reabrindo gradativamente, essa importância de movimentar a economia, mas ao mesmo tempo cuidando da saúde, né? A grande maioria dos locais, eles têm protocolos. Se você vai ao hospital, existe a área destinada aos pacientes com síndrome respiratória, existe a área destinada à população sem esses sintomas. Então, tudo está sendo preparado. A gente aprendeu durante esses meses todos como fazer isso da melhor maneira. Então, o paciente que precisa de atendimento hospitalar, principalmente de urgência e emergência, ele deve ir ao hospital. Porque se ele está sentindo aquele paciente com pressão alta, que faz controle, que já sabe que tem problema no coração, se ele está sentindo um aperto, uma dor no peito, ele tem que ir ao hospital. Porque se ele, não, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, pode ser tarde. Coisa simples, Lucas. Paciente com apendicite, inflamação do apêndice, que é uma cirurgia simples que a gente faz num dia, muitas das vezes o paciente vai embora no dia seguinte, quando é operado em fase inicial. Uhum. Os pacientes estão esperando, e aí quando ele vai para o hospital, a fase já está muito avançada, a cirurgia é muito grande, o paciente tem que ficar vários dias internado. Isso que não pode acontecer. A gente tem que continuar na assistência normal, com o cuidado e o respeito com o que o Covid merece. A gente tem que aprender a conviver com ele, infelizmente. Bom, doutor Rafael Santos, infelizmente não dá mais tempo, né? Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui no programa Sul de Minas em Foco. Com certeza trouxe grandes informações para o nosso público que acompanha a entrevista e que com certeza vai levar para casa, né, essas informações. E eu queria que, para a gente encerrar, você deixasse suas considerações finais e reforçasse aí os cuidados na higienização no combate à Covid-19. Beleza, Lucas. Eu acho que a mensagem que eu poderia deixar, tanto como médico, como paciente, como pessoa da sociedade, é que a gente precisa não ter pavor dessa doença. A gente tem que ter respeito por ela e a gente tem que ter zelo com a nossa saúde e dos nossos próximos. E como é que a gente faz isso? Utilizando a máscara, mantendo a higienização das mãos, mantendo um distanciamento social e tomando cuidado no nosso dia a dia. Aqui, a gente aprenda a conviver com essa doença da melhor maneira possível e seguir todo mundo a vida que ela tem que continuar, né? Doutor Rafael Santos, obrigado pela entrevista, pela participação aí, que Deus continue abençoando você aí e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, Lucas, foi um prazer, um abraço a todos. Um abraço a você também de casa que acompanhou a nossa programação. Estaremos de volta com o próximo programa Sul de Minas em Foco. Lembrando você que para acessar esse nosso programa pode entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80. Compartilhe, divulga, curta, se inscreva no canal, que toda sexta-feira, a partir das 9 da noite, tem programa inédito para você conferir aqui, sempre aí trazendo temas de extrema importância. Agradecer a você da Rede América que acompanhou o nosso programa aqui do Sul de Minas, da região metropolitana de Belo Horizonte, de todo o país que nos acompanha pela rede social. Até nosso próximo programa. Fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau.